É o Geração do Bem chegando até você mais uma vez. Que alegria minha ver a participação de vocês no programa. E por essa participação, hoje eu resolvi fazer um programa diferente. Eu já tinha feito a entrevista com o Padre Carlos, falando sobre a saúde mental. E já tinha feito também com a Roberta Scatena. E hoje eu resolvi trazê-los para fazer esse programa comigo, para a gente falar um pouquinho sobre tudo isso que está acontecendo. Nós estamos falando muito sobre a saúde mental. E eu quis trazer os dois juntos. Prazer, Roberta, estar aqui de novo com a gente. É muita alegria ter você conosco, viu? Prazer, eu que agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui com vocês, aí falando, levando um pouquinho de informação para o pessoal. Padre Carlos, eu tenho todo o programa o senhor, mas quase nunca o senhor assim presente. É um prazer ter você aqui comigo, viu? O prazer é meu, né? Estar aqui mais uma vez, né? Podendo participar com o Roberto, com você. E também, né, dos nossos quadros, né, em Tua Palavra, que também tem recebido bastante, né, elogios, e eu agradeço ao povo que assiste e de alguma forma é impactado. A gente estava falando sobre saúde mental, né? Está sendo muito discutido. Antigamente não era tão discutido a saúde mental. Hoje é. E não tem jeito da gente deixar de lado, assim, depressão, ansiedade. Nesse mundo que a gente está vivendo, né, Roberta? Está muito... Assim, hoje está muito nítido, né? A gente consegue ver aí ao longo do tempo o quanto essa área da saúde, né, da medicina, voltada à saúde mental, tem se destacado, tem tido muita relevância os estudos e trazendo para a gente mais conhecimento, né? Tanto na área dos profissionais, que estão cada vez mais preparados, né, para essa área, quanto também para a população de uma forma geral. O que a gente percebe é que hoje a saúde mental ela vem com um novo contexto, com um novo olhar, né? Ela tinha uma parte mais preconceituosa, né, onde você não precisa, só você se ocupar, que você não vai ficar mal, que você não vai ter, enfim, uma depressão. E hoje as pessoas estão já enxergando tudo isso de uma outra forma. Principalmente, isso vem acontecendo ao longo do tempo, mas principalmente após a pandemia, né, onde a pandemia subiu muito esses números, né, de ansiedade e depressão, né, e a procura, né, e o conhecimento que as pessoas estão tendo e a procura para lidar com isso está cada vez maior, né? As pessoas estão buscando essa qualidade de vida, esse conhecimento para poder lidar melhor aí com esse Eu fico transtorno. feliz, né? E, Padre Carlos, a gente já falou sobre isso também, e é o que a Roberta falou, está mais visível, e na igreja também as pessoas estão procurando mais ajuda, não estão? A gente percebe, né, essa crescente que a Roberta fala após pandemia, né? O pós-pandemia veio mostrar que as pessoas, elas estão mais sedentas, elas precisam, né, de ajuda, elas precisam entender o que houve, porque ainda elas não entenderam o que houve, né, na pandemia. Foram muitas perdas, foram muito sofrimento, você ficar preso dentro de casa, né? Nós nascemos para ser livres, né? E a partir do momento que você tem que ficar em casa, recluso, muitas vezes sem a sua família, sem aquelas pessoas que você ama do seu convívio, foi um impacto, né? E aí a igreja fechou, né? Nós não tínhamos missa, nós não podíamos atender confissões, nós não podíamos fazer aquilo que era, né, do dia a dia das pessoas. E aí ficou esse vazio. Mas, por um outro lado, também o que nos assustou foi muitas pessoas estão sedentas, muitas pessoas retornaram, mas muitos não voltaram, né? Muitos ainda estão resistentes porque existe um medo. O medo, eu acredito que ficou maior em algumas pessoas, porque elas pensam assim, eu vou sair de casa, de repente eu vou ser contaminado, ou eu posso pegar uma outra enfermidade, né? E aí a gente fala, né, a fé ela é importante, a fé ela é necessária, mas a gente também tem que caminhar, né? A gente tem que sair desse lugar de conforto
porque a gente está com medo. O medo nunca é aliado, né? Eu acho. Não, a gente tem que ter algum medo, sim, mas tudo com medida, não é isso, Roberta? Tudo tem que ser com medida. O que acontece? O medo, né, padre, ele vai trazer ele traz insegurança. Né? E quando a gente está inseguro, com medo, a gente busca se proteger. Né? E aí, se a gente está se protegendo, a gente vai arriscar menos ou vai buscar menos. Né? Aí o medo todo mundo tem. Agora a gente tem que pensar como é que eu faço para lidar com esse medo, para lidar com essa ansiedade, com essa insegurança. É isso que precisa ser visto, né, e trabalhado. E muitas vezes o que a pessoa vai precisar é de um auxílio. Né? Então, onde que ela vai buscar essa ajuda? Né? Ela pode buscar ajuda no apoio familiar, ela pode buscar a ajuda num profissional, em médico, terapia, ela pode buscar ajuda através da religião, da igreja. Então, ter todo esse meio, né, que ela pode se identificar e precisar dessa ajuda e ser orientada. Né? E a qualidade de vida da gente? Porque eu não sei, eu estou sentindo que não estão prestando atenção na qualidade de vida. Antigamente a gente tinha mais tempo para o lazer. Hoje está muito internet, telefone. Eu não sei, isso também atrapalha nesses resultados? Sim, e aí também quando a gente fala de qualidade de vida, é entender assim, o que é qualidade de vida? O que você entende como qualidade de vida? Cada um tem um ritmo, cada um tem uma rotina, cada um tem a sua jornada, as suas obrigações. Então, de novo, eu volto ali no equilíbrio. A qualidade de vida está muito ligada ao equilíbrio, né? A minha qualidade de vida é diferente da sua. O que faz bem, assim, eu ficar quietinha no meu canto, no meu quarto, um tempo, pode ser que para você, lendo um livro, é a sua qualidade de vida. Seria esse? É o que te dá prazer, o que te traz satisfação, e você conseguir administrar isso. De novo, estou falando das diversas áreas de vida. Então, por exemplo, uma pessoa que ela trabalha... vamos pegar um médico, né? Que às vezes você percebe que um médico aí que está recém-formado ou que dá muito plantão, né? Como é que ele consegue dividir e administrar a vida dele, tanto profissional como pessoal? Porque, de repente, a profissão vai exigir um pouco mais dele nessa profissão, até mesmo para ele ter o ganho, os recursos. Então, como é que ele divide isso entre lazer, entre família, entre o tempo dele de desfrutar algo que ele gosta, entre o cuidado, olhar para filhos, olhar para os estudos, para a formação, entendeu? Então, esse equilíbrio a gente precisa ter. E é nesse equilíbrio que você vai achar a qualidade de vida, né? Que você vai... E, às vezes, para ter o equilíbrio, você precisa abrir mão de algumas coisas. Entendeu? E aí isso aí que é difícil. Abrir mão de algumas coisas, né, padre? A gente muitas vezes, né, quer abraçar o mundo, né? E aí fica complicado, porque a gente não consegue fazer tudo de uma vez só. E a gente tem que entender que a gente precisa de um tempo. Eu costumo brincar assim, né? Até Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º, mostrando para nós, né? A gente precisa parar, a gente precisa ter esse tempo para olhar para a gente também, né? Porque muitas vezes a gente fica como uma máquina que vai produzindo e esquece de tem que parar. E aí eu costumo dizer assim, quando a gente não para, Deus nos para. Não, eu tô rindo porque os dois já me falaram isso. Para, ver o que é prioridade, porque eu estava num ritmo acelerado e ainda o Padre Carlos falou assim, aprenda a falar não. Exatamente. E a Roberta também falou isso para mim. Então eu estou rindo porque a gente tem que aprender. Isso daqui é minha prioridade. Isso aqui eu posso falar não. Não, isso daqui não está me fazendo bem. Né? Mas você sabe, Lê, que para isso a gente também precisa ter a consciência, entrar dentro de um planejamento. Eu falo que eu gosto muito, por exemplo, a minha profissão, eu sempre gostei muito de trabalhar, tá? Mesmo antes de eu estar exclusiva para o consultório. E eu lembro que o parar também, ou as férias, era algo que me incomodava um pouco. Então, é você olhar e se planejar. Então, para eu poder parar, ou tirar umas férias, ou ter um dia que eu quero para programar outra coisa, eu preciso me organizar, me programar.
né? Programar em que sentido? Desde do financeiro até a forma que você vai administrar o teu trabalho, esses atendimentos, para eu conseguir fazer algo que realmente vai ser satisfatório, que vai ser bom para mim, entendeu? Não adianta eu parar sem um planejamento. Então, eu falo dos autônomos, né? Você tem que tirar umas férias. E como é que você para? Né? Se você tem aí o seu trabalho, se você é autônomo e o teu trabalho depende, sua renda depende de você, você precisa se programar e se planejar para ter um período de férias, né? Ou para um período, se você não puder, por algum momento de saúde. Então, o planejar também faz parte disso e contribui, né, para esse bem-estar e essa saúde mental. O papo tá uma delícia, mas daqui a pouco a gente vai continuar depois de um breve intervalo comercial. E aí, você ainda tem restaurações de amálgama nos seus dentes? São aquelas restaurações prateadas, pretinhas, escuras. Então, hoje nós temos vários artigos dentro da odontologia que falam sobre essas restaurações. O amálgama, ele sempre vai ter um desgaste e a gente vai engolir esse resto, esse desgaste junto com a saliva e junto com os alimentos. E o amálgama, ele tem uma incorporação de mercúrio e ele sendo um material pesado, um metal pesado, ele é absorvido no nosso corpo e ele não é eliminado de forma nenhuma. Então, visite seu dentista, converse com ele, fale sobre a troca dessas restaurações, ok? Até a próxima! Brasil, 1968. Ou o Brasil acaba com a saúva, ou a saúva acaba com o Brasil. A formiga cortadeira trabalhava bem contente, eis porém que de repente certa coisa apareceu. Era muito atraente, ela então não vacilou, e para o formigueiro logo transportou. Era a isca da Dinagro que de cara foi matando. Com a isca da Dinagro nessa briga com a formiga você sempre sai ganhando. Reviver a história da Dinagro é contar parte da história da agricultura brasileira. É uma honra comemorar tradição, experiência e pioneirismo junto de quem sempre esteve ao nosso lado, o produtor brasileiro, espalhado por todos os cantos do nosso país. Dinagro. Espeto dos Bancários. Aqui você encontra os mais variados espetos, porções e lanches, além da cervejinha super gelada. Você vai desfrutar de um ambiente familiar e aconchegante. Você ainda vai conhecer o Antônio, o mais atencioso e simpático garçom de Ribeirão Preto e região. Vem pra cá ou faça sua encomenda pelos telefones. Esperamos você a partir das 17 horas. Rua Tercílio Celeste Pastore, 296, bairro Bancários, em Ribeirão Preto. Vocês estão assistindo Geração do Bem. Eu estou aqui num espaço que pode ser seu. Entre em contato conosco, venha ser nosso parceiro. Nós precisamos de você, porque fazer o bem faz bem.
Dê vida aos seus impressos. A Riber Gráfica tem a solução sob medida para cada tipo de trabalho, porque cada trabalho é uma história. Sonhe à vontade. A gente entende. A gente imprime. Riber Gráfica. Por trás de 25 anos de mercado, existe total compromisso com a qualidade. Estamos de volta, gente. Quero agradecer profundamente as mensagens que a gente está recebendo de carinho. Entrem em contato conosco, a sua opinião é muito importante e faz muito bem para a gente ouvir, tá? E agora eu vou perguntar para vocês, porque eu acho que é uma dúvida que todo mundo tem. É o Padre Carlos, lá na igreja, é a Roberta Scatena, aqui no consultório. Mas são seres humanos, também têm problemas e também tem que ter um momento de vocês. Muitos pacientes e muitos fiéis não veem isso, querem vocês a toda hora. É isso? Bom, os meus enxergam. Não, enxergam porque é o que a gente estava falando até antes. É a forma de você se posicionar, saber falar um não. Às vezes, se não enxerga, é muito mais por mim, né? Por eu, às vezes, não pôr esse limite, do que por eles, né? Mas eles se enxergam, assim. Eu falo, é importante a gente mostrar. Então, tinha uma época que eu atendia até um pouco mais tarde, né? Eu atendo à noite e eu entrava um pouco mais horário. E aí, um dia eu cheguei em casa e vi que não dava para eu chegar em casa 9h30 todos os dias, né? Apesar do mal que eu faço, né? Eu não dava. Então, eu tive que diminuir aí o horário e aí eu tive que falar para esses pacientes que procuram mais tarde porque trabalho, porque tem esse horário que está disponível, eu tive que posicionar eles. Olha, eu não vou mais conseguir atender. Dei outras alternativas, né? Mas esse horário esse horário eu não vou conseguir atender. Por quê? Porque eu preciso atender aqui, né, outras demandas. Então, isso é importante, e a gente se posicionando é importante até para eles entenderem do outro lado, né? Que a gente fala, precisa colocar limites, a gente tem que dizer não, a gente tem que olhar, priorizar, né? Mas eu acho que para o padre é mais difícil, né? Porque a gente chega na igreja, vê o padre. A gente acha que ele é só um padre, não é um ser humano, né? É um padre. Aí querem perguntar um monte de coisa. Nunca pergunta, o senhor está bem? Isso é válido, né? A gente não entender que a gente também é carne e osso, né? A gente também precisa desse tempo para que a gente possa descansar. E é isso que a Roberta falou, colocar limite. Hoje eu entendo que eu também preciso colocar limite nas pessoas, porque realmente nós padres temos uma cobrança muito grande. A gente não pode ficar doente, as pessoas acham que nós somos super-heróis, que nós vamos resolver os problemas delas, né? E não é bem por aí, né? A gente vai é igual o psicólogo, né? Nós vamos um psicólogo para que ele nos mostre o caminho, mas ele não vai resolver o nosso problema, né? É a gente que tem que, né, através deles, pensar o que ele está me dando de sugestões para que eu possa melhorar determinadas situações da minha vida. A mesma coisa é a gente, né? A pessoa vai lá com um problema, a gente não vai resolver o problema por ela. Então, é um cansaço muito grande na mente, né? A gente percebe que é muita cobrança, né? O padre tem que estar bem o tempo todo. Então, eu hoje me limito e falo não. Por exemplo, segunda-feira é a folga do padre, né? Porque a gente trabalha de terça a domingo, né? E é hospital que tem que ir, e é velório que tem que ir, e é casa de paroquiano que tem que visitar, principalmente quando tem os enfermos. E aí você vai celebrar a missa, né? E aí você vai para uma pregação. Ou seja, é uma infinidade de coisas. Então, na segunda-feira, eu me permito nem atender telefone. Então, eu falo assim, gente, não me liga na segunda-feira, não me manda mensagem na segunda-feira, porque eu não vou atender. Não, é engraçado, por exemplo, vocês têm aniversário, tem festa, tem família, tem mãe, sabe, tem irmãos. O padre não pode ir numa festinha, o padre não pode fazer nada, porque fala assim, nossa, mas o padre foi lá, o padre não pode ter depressão. Mas e a fé? Tudo coitado do padre, não é? É um ser humano, é isso que tem que entender, né, Roberto? Exatamente, as pessoas precisam entender que nós somos seres humanos, né? Como qualquer outra pessoa. A gente fica doente,
a gente também fica estressado, a gente também acorda de mau humor, né? A gente também bate o dedinho nas quinas das coisas. E aí vem, né, aquela vontade de falar assim, né? Sim. Mas a gente precisa que as pessoas entendam e nos vejam. Nós temos, né, o nosso lado de trabalho com a religião, mas também existe o lado humano. Eu adoro, atendo uma pessoa que ele chega, eu pergunto, e aí, como é que foi? Como é que você tá? Como é que foi sua semana? Ele fala assim, foi ótimo, e você? Como é que foi sua semana? Como é que você tá? Tem dia que eu brinco, oba, nós vamos trocar de lugar? Não é, mas daí ele fala, não, mas eu queria saber se você tá bem, tudo. Que as pessoas esquecem de perguntar, às vezes a gente acha até estranho, porque já é, né, do trabalho. E aí, como foi essa semana? Como é que você passou? Né? E ele volta, pergunta. E às vezes eu brinco, nós vamos trocar? Vamos trocar de lugar? Mas não é, porque às vezes você precisa também ser atendida. O padre também, às vezes, precisa do momento de ser atendido, né? E às vezes a gente esquece que são seres humanos que precisam da nossa atenção também, né? Por isso que a gente tem que se cuidar, olhar para a saúde mental, ter o equilíbrio, né? Porque se a gente não está bem para atender o outro, como é que a gente vai receber essa demanda toda? Né? Então, primeiro tem que partir da gente mesmo, né? Do teu estado, de você se cuidar, para você poder olhar para o outro. É porque a gente vive num mundo, assim, 24 horas, né, na correria. Eu estava assim. Aí eu falei assim, gente, vou parar, porque o trabalho voluntário, se a pessoa está indo lá, não é para fazer o trabalho voluntário, não é porque está ajudando alguém. As pessoas que estão chegando lá precisam muito mais de ajuda do que o ato de ajudar alguém, entendeu? Então, é cada uma que aparece, que aí você vira um pouco psicóloga, um pouco da religiosa, você vai ter que... Vamos fazer uma oração? Vamos conversar um pouquinho? Porque todo mundo que procura fazer um trabalho voluntário precisa de algum conforto, de alguma ajuda. Né? Você está falando, estamos vindo assim, hoje as pessoas, elas não estão dispostas a escutar o outro, né? E isso é dentro de casa, isso é no trabalho, isso é na igreja. As pessoas, elas tipo, se colocaram dentro de uma bolha e ali elas estão e ali elas querem ficar, não querem olhar para os outros que estão do seu lado, e isso é muito perigoso, né? Porque a gente deixa a humanidade um pouco de lado. E eu tenho assim percebido muito isso. As pessoas, elas têm vivido um individualismo muito grande, né? Haja vista que a gente percebe, né, nas famílias hoje, uma coisa que parece boba, mas os almoços, os jantares, o café da manhã, como que são realizados em casa, né? O pai num lugar, a mãe no outro, os filhos no computador, lá no quarto, né, no celular, muitas vezes. E aí as pessoas perguntam, né, mas quando acontecem as coisas, mas aonde que eu estava que eu não vi? Eu acho que não é questão de você se culpar. A questão é olhar antes, ver antes, né? Tentar fazer algo que aproxime. Alguns dias a gente estava na igreja e tivemos uma palestra, e a palestrante dizia ela fazia uma analogia sobre o quadro que nós estamos pintando da vida, né? E aí ela falou que um conferista foi fazer a sua conferência e pediu para que os pintores pintassem a realidade da sua família. E justamente foi essa a realidade, né? Cada um no seu cantinho. E ela queria um outro quadro. Mas para eu mudar o quadro, eu tenho que mudar a minha atitude. Se eu não mudar a minha atitude, não tem como eu mudar a minha vida. Não tem como eu mudar o meu quadro. Eu vou pedir para o senhor continuar. E eu não vou chamar em tua palavra com o Padre Carlos. Eu vou pedir para o senhor fazer em tua palavra aqui com a gente. Um momentinho de fé, de esperança. Então, dentro dessa dinâmica que nós trabalhamos hoje, né, a palavra que eu posso trazer para você nesse momento é de que você possa se olhar, se gostar, se amar acima de tudo. Nós vivemos num mundo onde muitas pessoas, e eu gosto muito de uma frase de um beato, Carlo Acutis, que é um jovem de 15 anos que morreu de câncer, e ele
né, sentiu a morte dele, e ele dizia uma frase que eu assumi ela para minha vida: nós nascemos originais e morremos como cópias. Nós não precisamos copiar aquilo que já existe. Nós somos únicos. Deus nos fez únicos. A nossa digital é única. Se você for fazer uma digital e comparar com uma outra pessoa, nunca vai ser igual, porque você é único, você é única. Nós temos a mania de querer copiar do outro, e a gente muitas vezes ouve aquela frase, né? Nada se cria, tudo se copia. Não, isso não é verdade, a gente não pode ser assim. A gente precisa entender que somos únicos e que a nossa vida não é algo que pode ser vivido só amanhã. Nós temos que viver o hoje, nós temos que viver o agora. Se nós queremos uma vida livre da depressão, dessas coisas ruins que acontecem, nós precisamos estabelecer limites para que a gente viva o tempo de Deus na nossa vida. Então, que você possa hoje entender que a sua vida, a sua saúde mental não depende do outro, depende de você. Se você se colocar no seu lugar de direito, de pessoa, de cidadão, de mulher, de homem, que sabe, não é, aquilo que quer realizar na sua vida, ter o foco daquilo que você quer, você vai chegar aonde você deseja. Claro, sempre com a ajuda de Deus, né? Deus, ele sempre está nos ajudando. Nós que muitas vezes, né, nos fazemos de difíceis e que não queremos a ajuda de Deus. Porém, é preciso compreender que a nossa vida, ela é tão rápida, ela é tão passageira, que se a gente for agradar a todo mundo, a gente vai se perder. E uma vez uma pessoa me disse uma frase que eu gostei muito dessa frase, e eu quero também partilhar com você. Não tenha medo de perder pessoas, tenha medo de se perder. Porque quando a gente se perde, quando a gente não acha mais a nossa essência, porque nós vamos vivendo, né, de tipos que as pessoas querem que a gente seja, a gente nunca mais vai se encontrar, a gente nunca mais vai ser a gente mesmo. E muitas vezes a gente se coloca nessa situação com medo de não ser amado. E eu vou te dizer com todas as palavras, olhando para você, você vai ser amado por quem merece que tenha o seu amor. Você vai ser amado por aqueles que te conhecem na sua inutilidade, na sua fraqueza, na sua miséria. Então, viva a sua vida sem querer agradar todo mundo. E seja você. Deus conhece e te ama do jeito que você é. Amém. E é verdade, né? Nossa, foi linda a palavra, como sempre. Rô, muito obrigada pelo esse carinho. Eu quero muito, muito, muito mais vezes você no programa. E falar pro pessoal, né, que continue mandando mensagem, porque eu tô te repassando todas. Obrigada a você, Lê, pelo convite, pelo carinho aí de sempre. É um prazer estar sempre aqui com você. Padre Carlos. Amém. Gratidão sempre. O senhor sabe que a minha gratidão pelo senhor, pela sua vida é sempre. Amém. Muito obrigado mais uma vez, né, poder participar e poder estar aí, né, em tua palavra também, usando daquilo que Deus deu, né, na minha miséria humana, né, Deus, eu falo assim, né, que Deus, ele olha pra gente, ele não olha a nossa miséria, ele olha aquilo que ele pode fazer, da maneira que ele quer fazer. Então estamos aqui para trabalhar em prol dele, e para ele, e por ele. Então, gente, é isso. Você é muito importante, tá? Lembre-se sempre disso. Chegamos ao final de mais um programa Geração do Bem. Entre em contato conosco, a sua opinião é muito importante, porque fazer o bem faz bem. Fiquem com Deus e até a semana que vem.